Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem, né? E na aula de hoje a gente vai estar dando continuidade à discussão sobre a relação da física e ciências com o som, né? E aí só para contextualizar onde estamos no nosso cronograma, essencialmente hoje a gente vai finalizar essa discussão quanto à questão do som, né? E a partir nas próximas aulas começar a discussão quanto à questão da parte do visual, da imagem, né? Então, conforme a nossa programação original. Nesse sentido, eu acho que a gente tem alguns pontos que, no princípio, né, eu lembro, no início do curso, houve uma demanda, né, quanto à questão da semana da licenciatura que a gente não havia considerado em nosso cronograma, né, mas que, dadas as atividades que a gente vem realizando, né, e também dentro do contexto que temos a entrega da criação coletiva no dia 17 de outubro, né, então eu vou estar dentro desse cronograma que eu vou, uma sugestão, né, eu queria ouvir um pouco também de vocês, a gente finalizar essa discussão hoje quanto à questão do som, né, eu já vou comentar sobre o que a gente vai estar tratando, e nós utilizarmos, né, tanto a próxima aula de amanhã e na próxima semana, que ela vai estar dentro da semana da licenciatura, então seria uma participação voluntária para dar suporte às atividades, né, quanto à criação coletiva, né, do podcast, caso alguns dos grupos gostaria de estar trazendo algum ponto ou discussões, e também na finalização, né, se tiverem dificuldades técnicas ou mesmo de discussões, a gente está aproveitando a aula de amanhã para discutir tanto da questão da Wikipédia quanto da questão do podcast, né. Então, nesse sentido, né, lembra que o que estava originalmente programado, aqui cairia exatamente na semana da licenciatura, e eu vou estar utilizando, então, minha sugestão é a gente utilizar essa aula para os grupos que gostariam de estar discutindo, poder estar usando esse espaço para isso, né? Bem como na aula de amanhã, né? Então, e aí tem vocês vão estar à disposição, toda a equipe para estar ajudando nessas discussões quanto a essas atividades, né? Tanto do podcast e também da própria da gravação, né, do áudio relativo à experimentação individual, né, bem como da Wikipédia, caso alguns dos grupos gostariam de estar trazendo, né, dúvidas ou questões que possam ser discutidas dentro desse espaço da aula, tá? E a gente usa hoje para finalizar a discussão de som, introduzindo a ideia da arte digital. Tudo bem? Se alguém tiver alguma questão ou gostaria de estar fazendo algum ponto, podem ficar à vontade em relação a esse nosso cronograma. Então, a ideia é que hoje eu vou nós finalizaríamos essa discussão do som, e aí seria uma introdução à parte da arte digital, conforme estava programado, e a gente reserva, né, a aula de amanhã para discussão quanto à versão coletiva 2 e da Wikipédia, caso assim vocês desejem, e deixamos também, né, essa aula que cairia na semana da licenciatura como algo opcional para quem tiver dificuldades ou gostaria de estar discutindo, né, para que dê tempo de poder fazer qualquer ação até a submissão, né, no dia 17. Tá legal? Perguntas? Comentários? Bom, então, não havendo comentários, né, a gente vai usar esses espaços na aula de amanhã e na próxima semana está dando suporte em relação a essas atividades, e eu vou iniciar essa discussão aqui na parte da arte digital. Tá? Bom, então, a ideia, quando nós pensamos na programação relativa à arte digital, né, ele, na verdade, tinha esses 3 pontos, que é a arte digital em si, né, a questão da arte generativa, ou seja, de você criar algoritmos para poder estar gerando arte, e, finalmente, trazer algumas discussões que estariam mais contemporâneas, né,
que seria a discussão quanto à inteligência artificial na arte, né? E aí, o que a gente vai estar explorando vai ser essencialmente poder estar criando, gerando arte, né, a partir de algum algoritmo, ou de alguma expressão, né? E aí vai envolver tantos fractais, autômatas, né? E muito essa relação do digital, né? E até a concepção, né, mais atual, que é você poder estar gerando algo que é imaterial, né? Ou seja, ela existe apenas quando você tem essa equação que vai estar gerando essa expressão, mas que você pode materializar, por exemplo, usando a impressora 3D, né? Então, a ideia é que a gente possa também estar explorando formas, né, sejam em 2D, 3D, e dessa forma conversar com algumas, com a parte mais relativa à imagem, né, que envolveria tanto do ponto de vista artístico, como também do ponto de vista de divulgação, né? Mas aí eu vou usar essa deixa aqui no nosso cronograma, que é de conversar sobre arte digital, mas fazer essa ponte com a arte digital a partir do som, né? Aí vocês vão ver que muito do que a gente tem hoje, né, ela envolve uma contribuição incrível assim do pessoal da física, da engenharia, né, que conseguiram, né, a partir de um curto espaço de tempo, né, uma vez que você desenvolve muito desses materiais e desses dispositivos, de permitir que a gente possa criar música de uma forma sintética, né, e de uma maneira muito completa, né? É uma discussão que no século XX, né, houve bastante, né, e que aqui a gente vai estar tentando desconstruir, né, essas ideias. Eu não sei quanto de vocês têm experiência com música eletrônica. Então, para quem é bastante experiente, né, isso vai soar muito básico, talvez, né, mas vocês vão ver, a ideia aqui é tentar trazer uma relação direta que a gente poderia ter entre a criação sonora, né, e música, né, a partir de elementos que vêm da física e da matemática. Então, eu vou tentar fazer desconstruir, né, o que seria um sintetizador, e a gente vai olhar cada parte do sintetizador. Então, quem nunca viu um sintetizador na vida, essa talvez seja uma boa oportunidade, né? E para quem está acostumado, talvez possa trazer alguma informação que não é necessariamente de conhecimento de todos. Então, a ideia, de fato, talvez essa aula seja aquela que vai mais aparecer com uma aula normal de física, né, com várias expressões integrais, derivadas, e essas relações que a gente vai estar explorando de um ponto de vista agora também artístico. Tá? Bom, então, eu acho que uma grande motivação para estar mudando essa concepção dessa aula em particular, né, ela vem de uma homenagem a essas pioneiras na música eletrônica, né? Muita gente acha que a questão da música eletrônica, né, o papel, principalmente das mulheres, elas usualmente são esquecido, né? Mas vocês vão ver que, se não houvesse a contribuição de algumas delas, certamente a forma da qual a gente entende música eletrônica não seria a mesma, né, que a gente teria hoje, né? E aí, eu trago como, do ponto de vista histórico, né, algo que vai ser uma transição entre o analógico e o digital, né? Então, do ponto de vista analógico, né, tem um instrumento que, não sei se vocês conhecem, o theremin, né? E a gente tem a Clara Rockmore como sendo talvez uma pioneira no uso do theremin. Se vocês colocarem o nome dela no YouTube, vocês vão ver concertos lindíssimos, né, que ela usa, que ela faz utilizando esse instrumento, né? E eu, pessoalmente, acho que eu até vi a Darahina, que eu, pessoalmente, um certo... apesar de a gente ter construído um theremin, né, no nosso grupo, o som do theremin, para mim, ele me lembra muito filme de terror. Eu não sou muito fãzinho da sonoridade desse instrumento. Mas vocês vão ver que vocês podem explorar e sentir um pouco do que eu estou falando. Mas tem duas pessoas que, além da Clara, né, a Rockmore,
que eu acho que vale a pena também estar chamando a atenção e sempre relembrando o papel importante dessas mulheres. O primeiro foi da Daphne Oram, né? A Daphne, eu vou colocar os dois nomes seguidos e vou comentar sobre cada uma delas, né? A Daphne e a outra que é a Delia Derbyshire, né? A Daphne, ambas trabalharam num laboratório da BBC de Londres, né? Onde o papel desse laboratório era criar sons, né? Para dar suporte às transmissões radiofônicas da BBC e também das primeiras experimentações que estava ocorrendo com a televisão, né? E para isso eles estavam utilizando, né, eles vieram assim, anos 40, aqui já começa anos 50, 60 do século 20. Então, aí a ideia foi criar dispositivos que eram dispositivos analógicos, né, onde a gente conseguia manipular o som de várias formas, né? Então, por exemplo, a Daphne Oram, ela inventou um instrumento chamado Oramix, que essencialmente você conseguia pintar, esse instrumento ele lia o que você pintava e transformava isso em som, né? Então, era uma maneira da gente estar traduzindo, né, expressões, por exemplo, em artes plásticas, em som, né? Então, existe ainda hoje, né, se você visita o Museu de Ciências lá em Londres, no Imperial College, ele tem um similar, né? Você consegue manipular esse dispositivo. E a Delia, né, Derbyshire, ela também criou várias composições utilizando o que na época, né, eram instrumentos analógicos, por exemplo, computador analógico, essencialmente o que se tinha à disposição esse pessoal, e ela era mestre em poder fazer o uso da fita magnética, né? Algo que para vocês talvez seja arqueologia, mas que essa ideia de você cortar, colar, né, era possível graças, né, ao uso dessas fitas, né? Então, com isso, a gente conseguia fazer um sampling, né? Você conseguia pegar elemento de som e aí poder estar fazendo essa elaboração, né, e essa composição conforme você gostaria, né? E a partir dessas experimentações é que de fato depois, né, eu já vou comentar para vocês como foi o contexto histórico, essa ideia desse analógico, né, ele agora se torna digital e as coisas ficam muito mais fáceis. Vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer uma série de experimentações ao longo da nossa aula hoje, né? Bom, então a gente vai começar com a primeira experimentação sonora, né? Eu peço que vocês fechem os olhos, a gente vai ter um som aqui apresentado para vocês e vou pedir, né, para que vocês prestem atenção em dois aspectos, né? Quais as sensações que essa música vai estar te remetendo, né? E a segunda seria quais os recursos sonoros que você vai conseguir identificar com essa música, né? Eu tinha deixado aqui para a gente fazer você pode fazer essas expressões, né, a partir dessa interlocução aí com o mundo de palavras, né? A gente vê quais são as que vocês teriam em relação a essa experimentação. Tudo bem? Bom, então, a partir desse momento, a gente vai estar começando, vamos ouvir essa experimentação sonora e preste atenção aí no som. Eu vou aumentar, não sei se ficou aqui. Só um instantinho. Vou compartilhar também com... Pronto. Agora vocês vão conseguir ouvir, né, a experimentação. Então, vamos começar. Pronto, né?
Eu vi aqui no chat que algumas pessoas identificaram, né, essa música, na verdade, a música de abertura da série Doctor Who, e ela foi composta pela Adélia, né, usando esses equipamentos, né? Então você a priori não tinha nenhum instrumento daqueles usuais que a gente imagina no instrumento musical. Ele foi todo construído a partir de circuitos eletrônicos e essas composições, né, em termos de você fazer corte, tá introduzindo alguns efeitos nos envelopes de som, né, que foram desenvolvidos. E um ponto que eu esqueci de comentar, a Adélia, na verdade, ela era física e matemática, né? Ela fez o curso de física e foi contratada para a BBC para ficar brincando, né, entre aspas, com sons, né? E talvez a música mais famosa dela, né, seria essa composição aí do Doctor Who, né? Depois a gente olha, vê o que é que vocês trouxeram como reflexões, né, quanto a essas experimentações. Bom, mas é bom lembrar também que no cenário brasileiro a gente não ficou para trás, não, viu? A gente tem uma pessoa que, se você não conhece, por favor, explore, né? Que é a Joce de Oliveira, ela foi pioneira na área de música eletrônica, ela tinha formação clássica em piano, né? Mas que muita parte das explorações, acho que isso nos anos 50, 60, ela que introduziu várias dessas explorações usando música eletrônica no país. E a gente tem uma outra contribuição, né, do Jorge Antunes, que foi físico, ele foi formado em física, e em seguida ele começou a enveredar com composições de música eletrônica, né, até uma das famosas dele, a chamada Valsa Sideral, que vale a pena vocês experimentarem, né? E uma das primeiras relações entre ciência e arte que ocorreu no MIT foi, né, uma residência da Marianne Macha, que ela faz criações sonoras, né, junto com o pessoal da área de tanto física e engenharia, e que vale a pena vocês explorarem do ponto de vista sonoro, né, essas relações. Então, você vê que a gente normalmente não sei, eu posso estar falando aqui uma bobagem tremenda, vocês me corrijam, mas você não associa físico à balada, né? Assim, se imaginar um físico na balada é uma coisa que pode parecer até meio alienígena comparado com o que a gente ouviu até da Adélia. Mas, né, acho que grande parte da contribuição na música eletrônica, ela teve um papel importante de vários físicos e matemáticos que permitiram que a gente pudesse ser capaz de fazer essa síntese de som. E é o que a gente vai explorar na aula de hoje, exatamente isso, né? Acho que vocês vão sair daqui com cada um vai criar um novo som, né? A gente vai ter uma coleção aí de novas possibilidades sonoras a serem exploradas. Bom, então essa foi o preâmbulo, né, da nossa discussão. A gente vai estar olhando essa questão da arte digital de um ponto de vista da música, em particular da música eletrônica, né, como um primeiro ensaio, e que é importante trazer o papel dessas pioneiras, né, na música eletrônica, muitas vezes são esquecidas ao longo da história, mas que foram fundamentais para estar fomentando essa frente, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai estar desconstruindo, né, o que seria um sintetizador, né? Então, se você nunca viu um sintetizador na vida, né, essencialmente, isso aqui é bem simples, na verdade, ele pode ser tão complexo quanto você queira, né? E dentro dele você tem a possibilidade de estar explorando, né, diferentes timbres, diferentes tipos de som, fazer uma amostragem, fazer efeitos, né, sonoros em cima de uma dada composição, de um dado instrumento, né, bem como tá tirando, colocando, aí você faz, assim, é um mundo à parte nessa exploração aqui com sintetizadores. E a minha proposta, né, foi também até autoeducativa, né, e aí eu fico até constrangido de estar falando isso na frente do Chagas de novo, né? Então, Chagas, você fica à vontade de estar me interrompendo a qualquer momento, se você quiser estar trazendo alguma contribuição em relação a essa discussão aqui, né? Então,
o que a gente vai fazer é olhar, né, cada uma dessas partes, né, que vão compor o nosso sintetizador, e você vê de cara, né, que a gente vai ter que eles chamam de um oscilador 2, algo para você trabalhar com ruído, né, um oscilador de baixa frequência e vários filtros que a gente vai ter à nossa disposição, né, bem como uma forma de estar compondo um determinado... como é que esse som vai aparecer para a gente, né? Quais são os elementos básicos para a gente estar trazendo, né? O ataque, o atraso, esse som está sendo mantido, né? E finalmente o decaimento dele, e estratégias para você estar incluindo efeitos, né? Nesses sons. Então, é dessa forma que a gente vai estar tentando desconstruir e entender melhor o que é música eletrônica, né? E como, de fato, né, alguns elementos da física podem ajudar a gente estar melhorando ou criando novos efeitos do ponto de vista sonoro. Tá? Então, essa aqui vai ser a discussão que a gente vai estar encaminhando aqui. Bom, então vamos começar com a nossa... nesse contexto, né? E aí eu vou trazer a seguinte experimentação que a gente vai tentar fazer aqui, né? A gente vai sintetizar o som, ou seja, cada um de vocês vão explorar aquilo que mais agrade, né? Eu vou estar disponibilizando esse sintetizador para vocês, é um sintetizador online, né? E a ideia é a gente moldar, né, esse som como um escultor molda, né, o argila, ou a pedra, né, ou forja metais, né? Então, esse paralelo com a ideia de escultura, ela é muito, vocês vão ver que é muito imediata, né? Então, a gente vai conseguir modular ou mexer nessa forma, né, que a gente vai começar com a forma primária, que é a onda sinodal, né, e poder estar mexendo com essa forma de tal modo que a gente possa estar criando diferentes tipos de sons, né? Entenda sons aí da forma mais ampla possível, né? Não só agradáveis, mas também ruídos e outros efeitos que a gente vai estar incluindo nele, né? E para isso a gente precisa saber o que de fato podemos fazer, né? E como fazer. Então, como está modulando, né? Seja em termos de amplitude, seja em termos de frequência, como está trazendo, né, alguns efeitos tanto de ruído, de filtros e outras alternativas e ferramentas, né, que a gente tem disponível, por exemplo, no sintetizador, né? Então, a ideia aqui é, de fato, fazer uma experimentação, da gente fazer uma síntese de um som, ou seja, criar um elemento sonoro, né? E, para isso, vamos tentar fazer essas correlações aí do ponto de vista de ondulatória, né? E, ao mesmo tempo, de como está trazendo nessas discussões do ponto de vista prático, né? Bom, então, a história toda, né? Aí eu trago aqui um esquema que veio da própria do pessoal da BBC, né? Que era se criar um instrumento, né? Aí vem a ideia desse instrumento do Origamix, da Daphne Oram, né? Ele envolvia, né, a gente ser capaz de poder estar lendo essa imagem, né, que era algo que você poderia estar construindo num filme. De novo, para a geração de vocês não faz sentido, né? Mas era como um filme fotográfico, o filme que a gente usava para fazer a gravação, né, de imagem. Você podia estar pintando e aí ele estaria lendo, né, essas imagens, né? E traduzindo essas imagens em alguns elementos, né? E da qual a gente vai conseguir traduzir entre imagem, agora do ponto de vista digital, né? Vamos transformar isso em zeros e uns, e depois retransformar, né, esse digital e analógico, e você conseguir ouvir, né, esses sons. E aí vem um ponto que é importante, que foi o grande desafio na época, que era como é que eu representava ou criava um instrumento musical a partir de dados, né, digitais, né? Então, como é que trazer a riqueza, né, de timbres e desses elementos que a gente tem na música, né, nos instrumentos acústicos, para o digital. Então, foi uma evolução, né, em termos do ponto de vista de dispositivos e também do ponto de vista, né, de como
para cada instrumento musical, quais são as características inerentes, né, àquele instrumento, e o que a gente precisaria estar incluindo para reproduzir esse som, né? Hoje em dia, isso é muito fácil, entre aspas, está sendo feito, mas a ideia aqui é tentar entender o que está por trás dessa caixa preta, que a gente chama de sintetizador, né? E que boa parte dos instrumentos eletrônicos você usa, é a base, né, para a gente poder estar utilizando esses equipamentos, né? Bom, a história toda, na verdade, aí vem, a gente começa com algo que eu já trouxe na primeira discussão sobre música, né? E a gente vai começar com a descrição do nosso elemento mais simples possível que você possa imaginar, que é uma onda harmônica, né? Nesse caso, essa onda, ela, na verdade, vai ser uma onda sinodal, que ela vai estar sendo colocada a uma determinada frequência, né? E aqui a gente fez aquele exercício de fazer a 440 Hz, 880 e 1760. A gente pode passar novamente, se vocês ouvirem, né, esses sons. Então, vou estar tocando, né, cada uma dessas frequências, né, só para a gente afinar, está todo mundo no mesmo 440, né? 880, que é o dobro, então você teria o equivalente a uma oitava, né? Você está adicionando esse outro harmônico, e agora o de 1760, junto com os demais. Então, a partir desse elemento, que é a onda sinodal, né, e outros tipos de ondas que a gente vai poder estar trabalhando, a gente vai manipular essa onda de tal modo a estar sugerindo, né, e promovendo outros tipos de sons e construindo, né, criando em termos de complexidade, né, aquele som que a gente deseja estar trazendo, né? E para isso a gente vai estar utilizando o sintetizador, né? Bom, então, historicamente, né, a ideia, né, ela surge de uma experimentação que veio de uma experimentação em ciência e arte, né, nos laboratórios Bell, e essencialmente foi esse trabalho que foi publicado na revista Science, né? E o título do trabalho ele era bastante provocativo, né? Que ele dizia assim, que era um computador digital. Então, hoje em dia, a gente nem carrega mais esse nome digital dos computadores, né? Você já assume que todos eles são digitais, com um instrumento musical. Isso aqui foi em 1963, né? Então, qual que era a ideia, né? A ideia básica era que você conseguia, né, a partir de circuitos eletrônicos, né, modular e gerar diferentes sons, e com isso você poderia ter como saída, né, sons que, de alguma forma, capturassem o que a gente conhecia, né, tanto de instrumentos analógicos, e talvez a que foi a grande sacada deles, né, depois utilizando, né, justificando isso dentro do laboratórios Bell, que era essencialmente a companhia telefônica, de você poder criar, né, uma voz, né, artificialmente, né? Então, você criar uma maneira de você modular e criar, reproduzir, né, a voz humana. E aí, para isso, né, a ideia, que na época era revolucionária, né, é você essencialmente poder ser capaz de mapear, né, a partir de um computador, na memória do computador, né, uma certa sequência numérica, né, e fazer essa conversão do digital para o analógico, né, de tal modo que a gente pudesse estar ouvindo, né? Então, envolveria uma relação que agora é uma escala em termos da pressão, né, em função do tempo, da qual a gente teria, né, que está convertendo, né, essa minha onda, a forma de onda, né, devido a essa pressão, numericamente, e depois reconvertendo, né, esse conjunto de informações para a gente reproduzir ele do ponto de vista analógico, né? 1963, revolucionário, hoje em dia a gente nem pensa mais como é que isso é feito, né? Mas envolve uma série de passos que vai ser importante estar trazendo, que é essencialmente quais efeitos que eu posso estar modulando ou mexendo nessa forma de onda para estar trazendo o som que eu gostaria de estar ouvindo, né? Ou gostaria de estar
descrever. Então, a ideia da aula aqui é exatamente desconstruir como isso é feito do ponto de vista eletrônico e vocês experimentarem cada um desses efeitos, né, e terem a criarem assim uma intuição sobre o que é você fazer um fade, o que é que você criar um filtro, né, o que seria você colocar um reverb, né, o que seria você distorcer o som. Né? Então, vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem de de que natureza de modificações a gente estaria fazendo. Né? Então, o que vocês vão ouvir, né, vai ser o que seria um piano eletrônico, né, na qual a gente vai estar introduzindo nessa forma de onda alguns efeitos, e a ideia é depois desconstruir esses efeitos um a um. Né? Então, vamos nos preparar para ouvir essa outra manifestação aqui. Né? Vamos lá. Então, você vê que no início, né, desse trecho, ele parece muito mais regular, ou acusticamente mais agradável, né? Em cima dele, a gente coloca alguns efeitos, né, que tornam aquele som um pouco mais... ele tem para quem é mais sensível, vai sentir um certo incômodo, né? Alguma coisa que não tá muito correta ali, né, do ponto de vista sonoro, mas que conversa com muitas das expressões artísticas. Né? Se você pensar o rock metal, ele um pouco essa era a ideia. Né? Quem começou a fazer iniciar essas experimentações eram essencialmente pessoas que trabalhavam em fábricas, né? E queriam reproduzir aquele som que eles ouviam na fábrica na apresentação. Então, como é que eu consigo reproduzir isso? A música eletrônica, né, esses efeitos, né, que a gente consegue criar nos instrumentos é que permitiram, né, esse tipo de exploração. Né? Então, vamos lá agora desconstruir o nosso o que está por trás, né, desse sintetizador e dessa maneira como a gente vai estar fazendo essa conversão. Né? E a primeira discussão que eu vou trazer é relativo à conversão, né, analógico-digital. Né? Então, o que a gente vê aqui nessa imagem, né, é essencialmente uma amostragem de áudio, né, que ela é o processo básico para a gente fazer a amostragem de ondas. Né? Então, essencialmente, eu estou vendo a amplitude em função do tempo. Né? E o ponto importante é o seguinte, né? Então, para a gente capturar a banda de frequência de nosso interesse, né, em particular aos ouvidos humanos, né, a gente precisaria de estar fazendo essa gravação, né, desse áudio de tal modo que, no mínimo, você tivesse uma ordem de uma vez a cada 20 microsegundos. Né? Então, significa que as taxas de amostragem para a gente fazer essa gravação, ela seria da ordem de 50 mil amostragens por segundo. Né? Então, o que eu mostro aqui nessa figura é essa combinação de vários elementos, né, onde a gente vai tentar agora desconstruir o que seria, né, esse elemento, né, de onda e esse elemento sonoro. Né? Então, na curva cheia, né, essa curva que está sendo apresentada aqui, eu estou percorrendo ela com pointer, né, ela seria o nosso sinal de entrada analógico. Né? Hoje você passar, por exemplo, um filtro passa-baixa. Né? E o que a gente vai estar vendo aqui como esses sinais de escada, né, essencialmente seria o que se faz numa gravação, né, que é você fazer a amostragem, segurar, fazer a amostragem de novo, segura e assim por diante. Né? Então, isso tem que ser feito de tal modo, né, que ele tem que responder a essa condição, né, da ordem de 50 mil amostragens por segundo, senão a gente não consegue capturar, né, esse som. Então, dessa maneira, né, cada um desses quadrados individuais aqui que eu estou mostrando, né, que está preenchido em cinza, né, ele representa o que a gente chama de quanta, né, inspirado como também no quanta de energia. Né, seria o nosso elemento básico para a gente fazer a amostragem. Então, ele tem que ser feito de tal modo que, mesmo que a gente não consiga capturar parte do que a gente teria na nossa onda
analógica, a gente não conseguiria fazer essa distinção do ponto de vista do ouvido humano, né? Então, é uma série de truques que a gente vai estar utilizando exatamente para poder ser capaz de uma maneira muito simples, né, reproduzir o que seria essa curva, ou melhor, essa forma de onda analógica, só que agora, né, com esse comportamento, né, de tal modo que a gente possa estar trazendo uma descrição dessa minha função de entrada, né, e ser capaz de modular o que a gente teria a cada um desses pontos, né? Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Então, o que significa você fazer essa amostragem de uma forma grosseira, né, ou uma forma muito mais, né, você tem mais pontos para estar mostrando. Tá? Aí eu vou trazer uma figura ilustrativa, né, da qual o que a gente mostra aqui é uma certa frequência que a gente vai estar querendo reproduzir, né, então ela vai ter essa linha cheia que é apresentada aqui, né, e o que eu vou estar mostrando, na verdade, essa frequência, né, num primeiro momento, dividido por uma taxa de amostragem, que é um oitavo, ou seja, eu estou dividindo esse tempo inteiro em 8 partes, né, de tal modo que eu vou estar pegando, né, a cada momento, né, esses pontos que estão apresentados nessa figura. O que acontece nesse caso aqui em particular, é que a gente vai estar, se eu quisesse capturar, né, essa onda de forma analógica, né, a gente estaria pegando muito mais pontos do que necessário para estar fazendo essa representação, né? O que é diferente, por exemplo, se eu tivesse que fazer... Então, você vê que cada um desses pontos, né, que esse cruzamento dessa linha cinza com minha curva, né, eu consigo reproduzir, se eu tiver esses 8 pontos, eu consigo reproduzir a forma da minha dessa função dessa onda, né, de uma maneira muito fácil. Se eu for pegar agora, por exemplo, ao invés de fazer essa amostragem, né, a cada 1/8, pegar a cada metade, né, dessa frequência, então metade da minha taxa de amostragem, significa que eu vou perder, né, grande parte da informação que estaria contida nessa forma de onda, e eu não seria capaz, então, de reproduzir exatamente aquilo que a gente teria, né? E se eu fizesse ainda mais, né, essa taxa de amostragem ainda maior, né, significa que, essencialmente, se a minha função é essa onda que eu teria apresentado aqui, né, eu não seria capaz de representá-la, né, simplesmente fazendo essa amostragem que eu coloco nessa figura. Então, essa taxa de amostragem, que é algo que a gente nem pensa mais sobre isso, né, é tão natural que já virou padrões, né, é o que vai fazer com que a gente consiga primeiro, fazer essa transformação, né, digital, analógico para digital, e depois para o digital analógico, e que em 1963, né, o pessoal já tinha sacado que ele precisava ter uma certa frequência, uma taxa de amostragem, de tal modo que pudesse enganar nossos ouvidos. Então, a gente estava, de alguma forma, comprometendo a qualidade, né, em função da facilidade, né, de poder estar manipulando, né, esses dados. Então, essa é mais ou menos a ideia, né, por trás dessa amostragem. E a maneira como isso é feito, de uma forma muito simples, nessa conversão, que seria a conversão digital analógico, né? A gente começa com um dado de entrada analógico, então, essa forma de onda, da maneira como você sai da sua gravação, né? Ela pode vir de qualquer entrada, né? Por exemplo, um microfone. Usualmente, a gente passa por um filtro passa-baixa, né? Eu já vou explicar o que vem ser, né? Ele vai estar eliminando todas aquelas frequências, usualmente aquelas que a gente não consegue ouvir, né? E com isso você consegue tanto frequências altas, né, quanto baixas, e dessa forma você está sincronizando, né, em termos do relógio. E aí, com isso, a gente consegue agora, né, mapear essa forma de onda de uma forma discreta, né, de tal modo que a gente ainda consegue ver como é que é a forma, né, e o segredo todo é de que maneira, né, essa taxa de amostragem que é feita ao longo desse processo, né?
e com isso a gente consegue converter cada um desses dados, né, cada um dessas contribuições em zeros e uns, né, ou seja, você tem um armazenamento digital, né, e a partir desse armazenamento digital, né, a gente consegue guardar essa informação, seja no hard disk, seja na memória do computador, seja em dispositivos, por exemplo, no CD ou no DVD. Né? Então, essa é a forma que a gente vai estar usando, e o segredo todo é isso. Note qual que é a grande sacada. Você está comprometendo, né, um compromisso entre ser capaz de capturar, né, o que aquela onda analógica tem, né, as características principais dela, e de tal modo que a gente possa converter isso para o digital, ou seja, em zeros e uns, e depois a gente tem um outro processo que é similar, né, que é a reconversão, né, quanto do digital agora para o analógico. Né? E aí o processo é o mesmo. Imagine que esse processo é como se a gente tivesse desidratando, né, ao longo do caminho, e depois a gente vai estar hidratando as nossas funções, né, nesse processo da conversão digital analógica. Tá? Dindara, diga lá. Tem uma dúvida aqui no chat do Guido de qual que seria essa definição de analógico. O analógico, imagine que poderia ser qualquer som que a gente possa estar gerando que não eletrônico, né, que não digital. Então, por exemplo, a nossa voz humana, né, um instrumento musical, qualquer som que você esteja gerando, né, sem que esse som seja gerado do ponto de vista eletrônico. Tá? Porque lembra que antes a gente não tinha essa possibilidade, né? Essencialmente, todo som ele era analógico. Né? Então, aquele processo onde você cria uma propagação mecânica, essa propagação mecânica ela você acaba propagando no ar. Né? Então, essa onda que, gravando, né, a gente estaria chamando de analógico. Tá? Então, a propagação mecânica no ar, né, ou no meio de interesse, que você poderia estar sendo gerado. Tá? Não sei se ficou mais claro. Tudo bem? Mais alguma questão? Beleza, professor. Ficou mais claro, sim. Valeu. Legal. Obrigado. Bom, então, dado esse ponto, né, a gente volta aqui a essa discussão de você pode, de novo, traduzir novamente do digital para o analógico, né? E aí note um ponto interessante, né, que é a forma da minha onda original, né, e do que depois você vai estar ouvindo, né? E aí vai ter esses vários recursos para a gente tentar reproduzir o mais próximo possível do resultado analógico. E aí foi toda uma briga, né? Quer dizer, não, até hoje, os músicos que tocam instrumentos, né, ainda é uma questão de gosto, e também, não sei qual é a visão aí do Chagas, da Dindara quanto a isso. Né? Não sei se você é adepto do analógico, do digital, ou seja, de comprometer a qualidade, né, de toda a riqueza de som que o analógico traz, né? Mas, ao mesmo tempo, a diversidade, a facilidade que o digital também traz na forma que a gente vai estar manipulando esses sons. Né? Então, isso é algo a ser discutido aqui, tem altas discussões que podem surgir em função disso. Né? Bom, então, o nosso exercício hoje, né, vai ser explorar esse sintetizador básico. Né? Deixa eu tentar colocar aqui no chat o endereço onde vocês podem estar explorando, né, esses recursos. Né? Vocês podem estar acessando ele e, ao longo da aula, que a ideia é que a gente vai fazendo para cada um dos pontos, né, ser capaz de estar explorando esse sistema. Então, o que ele contém? Né? Então, aqui eu posso... deixa eu ver se vai ser... Ver se vocês vão conseguir ouvir.
conseguem ouvir? Uhum. Então, aqui, vamos nos localizar, né? Então, a gente tem essencialmente 5 partes, na verdade, que a gente está explorando. A primeira vai ser esse conjunto de funções, né, que são os osciladores, a parte do ruído, né, o oscilador de baixa frequência e os filtros, né? E aí tem um ponto importantíssimo, que é a essência, né, da descrição de um elemento sonoro, né? E a gente vai descrever como, de fato, a gente pode estar trabalhando e mexendo com essa forma de onda, e alguns outros efeitos que a gente pode estar incluindo, por exemplo, a distorção, a eco, ou usando a reverberação, né? Então, para cada um desses pontos, eu vou estar trazendo um exemplo e vocês podem estar explorando, né? Então, qual que é o grande barato que dá na atividade, na aula de hoje? É a nossa capacidade de poder estar mexendo, né? Então, vou voltar com o valor default, né? Só para vocês entenderem o que a gente vai estar fazendo. Então, e agora eu vou alterar essa forma de onda, né? A partir desses botões. Eles remetem, né, os antigos sintetizadores. Faço isso, você já tem esse efeito, né? Eu posso estar criando, alterando, né, criando uma função que vai estar modulando, né, essa frequência, essa forma de som, né, e que a gente vai explorando agora passo a passo cada um deles. Então, fique à vontade de explorar da maneira que você bem entender, né. Um dos pontos que acho que aqui cada um vai estar podendo gerar um som diferente, né? Criar uma forma de som da qual que você pode chamar de seu, e você pode compartilhar esse som, né, para a comunidade, e depois a gente pode utilizar esse som para fazer uma amostragem ao mesmo instrumento musical, especialmente, né, com essas contribuições de vocês, né? Então, vamos começar aqui a brincadeira, né? Pode estar explorando, né, o sintetizador, né? E o que está por trás dessa frente, né? É esse tipo de circuito, né? Essencialmente, o que a gente tem a gente vai ter uma forma de onda que ela pode passar por vários filtros ou várias atribuições, né? E a partir dessa modulação, dessa alteração dessa forma de onda, né, no final das contas a gente vai conseguir ouvir, né, esse instrumento, né? Então, a pergunta agora é quem são essas contribuições, né? Quem são esses osciladores, ruído, né, esses envelopes que eu vou estar colocando nessa minha forma básica de som, né? Esses osciladores de baixa frequência, o que é que eles fazem, né? O que é que a gente consegue construir, né, em termos de modular, né, e estar alterando essa forma, né? E, finalmente, atribuir todo esse conjunto de modificações a um certo timbre, né, a um certo instrumento musical, né? E depois a gente ser capaz de estar observando, né, como é que é a forma de onda e também o que seria esse som gerado a partir dessa modulação, né? Então, dessa maneira que é o que está por trás, né? Então, vamos agora desconstruir um a um, né, cada uma dessas contribuições, né? E aí eu vou começar com essa parte superior, né, à direita, né, que ela essencialmente vai nos dar como é que seria a forma, né, desse meu elemento inicial, que é o meu envelope sonoro, né, como é chamado assim. E ele tem um termo, deixa eu ver se aparece aqui, isso. Você conhece ele na literatura por ADSR, né? Essencialmente as várias etapas, né, da qual esse envelope sonoro ele vai estar ocorrendo. Então, o que a gente vê aqui é a amplitude em função do tempo, né? Então, vamos voltar lá no nosso sintetizador, né? Então, aqui a gente vai ter esse envelope sonoro, tá? E a gente vai estar olhando aqui a amplitude, e eu posso alterar cada uma daquelas regiões, né? Você vê que temporalmente eu posso estar fazendo essa alteração, que é o ataque, né? O decaimento, o decay, né?
sustain e, né, o release. Né? O que significa cada um deles? Né? Então, no caso do ataque, que é essa primeira informação que a gente vai estar passando, né, essencialmente que é o tempo necessário decorrido desde o silêncio. Né? Então, aqui ele traz a energia que é aplicada, né, pela primeira vez no instrumento, né, até o valor máximo dele. Bom, isso aqui, usualmente, no instrumento musical, ele vai estar algo da ordem de 10 a 50 milissegundos, né, na maioria dos instrumentos musicais. Né? Então, é algo para a gente ter em mente quando for estar trabalhando o ataque. Né? E aí vocês podem experimentar. Né? Então, se eu, com esse botãozinho, né, do ataque, eu posso trazer algo. Vamos fazer um teste. Né? Eu vou voltar de novo ao valor default, né? Anteriormente. E eu vou tocar essa... Então, note como é que está aqui o ataque, ele é bastante curto. Né? Vamos supor que eu aumente, né, esse ataque. Vocês percebem a diferença? Então, vou voltar aquela, ele estava aqui no 2, né? Então, rapidamente essa energia, esse primeiro, desde o silêncio, né, até o máximo de energia, isso é feito de uma forma muito curta aqui para esse envelope, né? Esse aumento, ele essencialmente demora muito mais tempo, né, para isso estar acontecendo. O segundo efeito, que é o que a gente trabalha, né, seria esse decaimento, né, onde um ponto interessante do ataque é que você pode trabalhar ele, né, de tal modo que a gente, depender no analógico, né, aquelas peculiaridades dos instrumentos musicais é onde, se você tem um ouvido bem treinado, você consegue perceber, né, essas estabilidades nesse ataque, né? Então, aqueles sons, por exemplo, quando tem um som arranhado no violino, que é perturbador, né? Ou mesmo quando você tem sons metálicos, né, que ele não soa muito bem. Acho que se a gente quiser reproduzir isso, né, vai ser nessa parte aqui que a gente teria que estar trabalhando. Já o segundo efeito, né, que é o efeito de decaimento do som, né, a ideia é que a gente possa, essa energia vai continuar até um certo ponto, né, e depois a gente vai passar para essa parte do sustain, que é você sustentar essa energia por um determinado tempo, até que nesse ponto, né, para de ter energia no sistema, né, e essencialmente você começa a ver esse decaimento, né, ou seja, você tem a dissipação da energia até que a gente chegue no silêncio. Né. Então, essa é a estrutura básica desse envelope sonoro, né. Ele tem um ataque, se chega ao máximo de energia, né, esse decaimento, né, de tal modo que a gente vai estar mantendo, né, aquela qualidade de som por um determinado tempo, e depois a gente para de dar energia e, essencialmente, você começa a ver o decaimento, né, nesse processo, até chegar de novo ao silêncio. Então, a gente pode explorar aqui nesse sintetizador, né, essas várias regiões. Então, eu vou fazer uma experimentação onde a gente vai estar aumentando, né, esse valor de decay, só para vocês... Então, vou manter o ataque muito mais curto, como a gente estava anteriormente. Vamos começar com o valor default. Bom, se note que vou usar essa aqui como nossa referência, né? E agora eu vou aumentar esse decay. Então, qual é a sensação que traz para vocês? Segura por mais tempo a nota, professor. Vou voltar àquele caso original, né? Só para vocês...
eu vou aumentar. Comentários. Podem explorar vocês aí com a... Eu vou agora trabalhar aqui o que comentou. Não percebeu a diferença, tá? Vamos... Vou começar de novo com aquela mesma a versão original aqui do... Agora eu vou aumentar esse de aqui, ou seja, estou aumentando, né? Você sustenta com mais tempo. Vou voltar aquele original. E agora eu vou mexer com o que seria o release, né? Só para a gente... de uma forma abrupta aqui. Se eu zerasse esse release, né? Nesse caso, ele não estava segurando a nota, só para vocês. Nossa, eu só toquei e mantive da maneira como, né, como se eu estivesse fazendo apenas um toque no piano. Uma coisa para o pessoal dar uma olhada, professor. Deixa o ataque no mínimo e o sustain no mínimo. Só que com esse release alto, assim. Então, conforme a sugestão do Chagas, ó, o ataque está aqui no mínimo, né? O sustain também no mínimo, né, Chagas? Isso. E agora toca. E o release, ele está também no mínimo. Eu estou segurando aqui a nota, tá? E agora vai aumentando o sustain para as pessoas verem o efeito de corda, basicamente. Eu vou tocar e manter, né, o meu dedo segurado na tecla. Mesmo depois de um tempo, você ainda vê, né? Você consegue ainda estar ouvindo o som, né? Está clara essa diferença entre o que a gente pode estar trabalhando em termos desses envelopes? Vocês podem estar experimentando aqui em seguida, né? Então, a ideia é que a gente vai estar modulando, né, esse nosso envelope sonoro de várias formas, né? E da qual, ao final, você possa estar tendo uma outra, criando, né, um elemento sonoro seu, né? Então, essa vai ser a contribuição de vocês aí para a música. Tá? Pelo menos uma delas, né? Bom, então, explicado o que seria a ideia aqui, né? Como é que a gente estaria trabalhando, né? Porque só o envelope sonoro, ele talvez não traga uma informação completa, né, quanto a você criar um instrumento musical, né, no sintetizador, né? Então, a ideia aqui é a gente tentar criar um timbre, né, que tenha tanto a questão do ataque, né, quanto esse decaimento, né, e a gente possa agora controlar a amplitude, né, e a frequência, né, impondo uma certa condição a essas ondas, né?
E aí vai aparecer a sugestão, né, que a gente vai estar fazendo esse controle a partir desses osciladores, né? Então, os osciladores aí vai ser uma maneira de você estar gerando uma determinada frequência, né, a qual a gente pode controlar isso, a amplitude no tempo, né? E a ideia é que esse sintetizador em particular, né, a gente possa explorar alguns tipos de onda, né, e dessa forma ser capaz de estar modulando, né, esse envelope sonoro que a gente criou, né, e poder criar, por exemplo, um sintetizador de um determinado instrumento musical, né. Bom, além disso, né, eu vou discutir sobre tanto o ruído e o filtro depois, né. A gente tem uma outra oscilação, que é essa oscilação de baixa frequência, um oscilador de baixa frequência, da qual a gente pode estar, ele essencialmente vai estar modulando, né, alguns dos parâmetros da amplitude, para trazer um efeito, né, que seria como um vibrato, né, como algo que você vai estar em torno dessa frequência que você escolher, né. No violino seria você estar mexendo com o dedo, assim. E aí você tem pequenas variações, né, da ordem de hertz, né, mas que ele traz aquele efeito de vibrato, de trêmulo, né, que é comum em vários instrumentos. Então, vamos começar discutindo esses casos, né? E aí tem um ponto interessante que você pode observar no sintetizador, né? Então, olhando aqui para esse primeiro oscilador, né? Deixa eu aumentar aqui. Você tem essa opção nesse botão de escolher, né? Vocês já vão ver o tipo de onda que a gente quer modular, né? Se é um seno, onda quadrada, né? Ou aquela de serra, né? Ou a onda triangular, né? E a gente pode mexer em qual oitava, né, você gostaria de estar incluindo, colocando essa frequência, tá? Então, vai ser dessa maneira que, para uma determinada frequência que a gente escolher, né, isso aqui é a grande vantagem do eletrônico, né? Vocês vão ver, do ponto de vista matemático, como é que isso é feito, né? E que faz grandes sacadas e que permitiram que a gente possa ter uma exploração grande desses vários sistemas, né? Essas relações. Então, vamos começar com, no caso do oscilador, né? E aqui eu vou entrar um pouco da parte da física e da matemática por trás, né, do nosso sintetizador, né? Então, essencialmente, o que a gente vai ter imagine que a gente vai estar agora disparando um relógio, né? E eu vou ter duas informações, né? Tanto em x e y desse ponteiro. Isso, da maneira como, se a gente fosse fazer um gráfico, né, do que está acontecendo no XY, né, essencialmente a gente estaria vendo um comportamento, que seria um comportamento linear, né? Então, essa curva linear. E o que eu vou tentar fazer agora é traduzir, né, essa situação de um ponto de vista, né, que eu vou descrever a partir de uma onda senoidal, né? Então, o que eu vou querer fazer é estar trabalhando, né, algumas entradas que vai estar relacionado com a frequência e o tempo, né, e a amplitude daquela onda. Então, onde você plugar em termos de frequência ou de tempo, né, essa função ela vai estar trazendo para a gente, né, um certo comportamento de onda, né? Então, essa vai ser a ideia por trás, né, dessa expressão. Então, o que a gente tem aqui do lado direito vai ser a nossa saída, né? E aqui é o que a gente está entrando como informação, né, para a produção daquela onda. Bom, baseados nisso, né, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai estar, que vai ser essa ideia, né, modulando, né, o que seria esse nosso oscilador, né? Bom, eu preciso estar informando quem é a amplitude, né, a frequência e o tempo, né? E isso vai gerar, né, uma vez que a gente tiver essas configurações, né, se a gente não especificar diretamente essas variáveis, a gente pode colocar da maneira como for, né, e aí a gente tem essa liberdade de poder modular, né, como nós desejarmos. Isso é uma grande vantagem da parte do sintetizador, né? E se você receber um certo valor de entrada, né, ele vai estar mostrando um certo valor, uma certa saída, né?
Então, a gente vai chamar, que seria esse oscilador patch, né, esse elemento, né, como sendo o que aconteceria isso no período inteiro, né, ou seja, onde a gente teria essa periodicidade, né, dessa onda. Né. Bom, então, dessa maneira, né, eu vou poder modular agora, né, uma determinada função. Eu vou reescrever essa função em termos desse seno, né, que depende da amplitude que eu escolhi, depende da frequência e num determinado tempo. Né. Então, da mesma forma que eu posso modular essa função alterando, por exemplo, a massa, né, ou melhor, esse m, né, não a massa, mas o meu fator, essa função que muda no tempo, né, isso vai ser equivalente a gente fazer a mesma operação na minha onda sinoidal. Né. Então, eu mexer nessa onda sinoidal vai ser equivalente a gente estar fazendo, né, essa modulação. Então, dessa maneira, né, a depender de qual onda que você escolhe, seja um seno, a onda quadrada, uma onda na forma de serra, né, ou na forma triangular, a gente vai conseguir modular, né, essas frequências de nosso interesse, e aí vem uma combinação das mais diversas possíveis que você pode estar trazendo, né, quando você estiver construindo esses envelopes. Né. Então, o que a gente vê aqui nessas imagens, né, dessas funções, vai ser essencialmente essa escolha que a gente pode ter quanto qual a forma, né, que vai estar modulando essa frequência. Se é uma função sinoidal, quadrada, né, dente de serra, ou a função triangular, né, que é exatamente isso que a gente vê, que é algo que a gente veria aqui. Né. Então, na prática, o que é que a gente poderia estar fazendo, né, com essas funções? Por exemplo, a gente poderia estar fazendo essa função ao quadrado. Né. Seria essencialmente estar calculando esse sinal quadrado. Ou então, multiplicando, né, esse meu sinal por um determinado outro sinal, né, e aí você vai ver que o resultado final, né, ele acaba sendo algo que você consegue modular, né, em termos de comportamentos dessa onda. Então, a partir de um elemento básico, né, que seria essa onda senoidal, né, e fazendo agora todo um ajuste, né, em termos de multiplicação de funções, né, ou trabalhando em termos dessa modulação, dessa amplitude, né, a gente consegue criar diferentes efeitos, né, na minha onda final, e dessa forma você está criando diferentes expressões sonoras. Né. Então, o nosso exercício vai ser exatamente estar brincando, né, com cada um deles. Então, aqui você já de cara vê vários efeitos, né, onde no primeiro ponto, essencialmente, se você multiplicar por zero, você tem nada. Né. No segundo ponto, se você multiplicar por uma onda degrau, né, uma função degrau, né, você consegue matar o início dessa minha forma senoidal e o final dela. Né. Ou, com outro modo, né, dessa função degrau, eu posso realçar, né, amplificar a região central dessa minha onda, ou criar, né, uma espécie de fade-in, fade-out, então você está aumentando e depois diminuindo, né, e fazer um reverso, né, e vários outros, um reverso com sinal, e vários outros efeitos que a gente conseguiria modulando, né, essas funções. Então, o papel, essencialmente, nessa etapa, né, seria a gente fazer essa modulação desse envelope, né, a partir desses elementos, usando os osciladores, que nada mais é do que manipular, né, essas diferentes formas de onda, né, que a gente tem disponível. Né. E aí vocês podem ver os vários efeitos, né, que a gente teria quanto... Deixa eu voltar aqui para a gente experimentar cada um desses. Né. Então, eu vou estar escolhendo inicialmente a onda senoidal. Acho que você consegue ver.
Se alterar para onda quadrada, Professor, vocês- uma dica para facilitar visualizar, eu acho que o filtro ele tá ligado de padrão. Clica para bypass, que aí as então, ondas elas ficam mais acho que nítidas. vai ficar mais fácil. Ele está aparecendo para vocês aqui como desligar agora, né? O desligado é com o roxinho em cima. Desligar. Isso. Fica bem mais claro. Eu vou alterar para a onda quadrada. Então, note o efeito da forma da onda aqui, né? Também acho que você está misturando duas ondas. A primeira Que eu tenho que desligar essa aqui também, né? Isso. Agora fica mais... Vai ficar mais evidente. Quadradas também, que fica bem Então, legal. vamos começar com o... Ela tá muda, a primeira onda. Vou colocar a onda quadrada, né? Desligando todos os demais. Tá desligando. A dente de serra. Né? E a triangular. Vocês conseguem perceber a diferença no som? Que efeito traz para vocês? Pode experimentar vários outros, né? Então, assim, aqui, precisamente a gente está passando, né, apenas para um dos... Você pode fazer a combinação com outros, né? Que eu vou já comentar. A gente vai ter esse tempo para estar explorando aqui ao longo da aula. Então, a partir dessas formas de onda e da maneira como a gente estaria fazendo essas combinações, né, a gente agora pode fazer algo que seria essa chamada função envelope, né? Dado, né, se a gente usar uma certa função envelope que a gente vai estar criando, né, eu posso estar modulando agora a amplitude em função do tempo, né, e a ideia é que a gente pudesse estar incluindo, né, quando a gente estivesse tocando, né, colocar, né, esse efeito de mudança de amplitude, né, para uma dada função que você bem quiser escolher, né. Então, isso é feito de tal forma que, nesse sintetizador, a gente vai ter várias opções de estar trabalhando, né, com essas diferentes funções, e que a gente pode trabalhar essa questão do envelope, né, modulando a partir dessas duas funções. Né. Então, eu posso... aquele meu som original, ou melhor, aquele meu envelope, né, que a gente estaria criando, eu posso agora estar modulando também, né, usando essas outras opções, que aqui você vai ver o efeito combinado, né, do que a gente está criando nessa função que foi inicialmente criada, né, multiplicando por esses efeitos, né, que é, essencialmente, você está trabalhando a questão da amplitude, né, do que a gente estaria ouvindo. Então, fica um exercício para vocês estarem tanto explorando, né, primeiro criar uma determinada configuração que vocês acharem interessante, e depois ver qual que é o efeito, né, quando a gente começa a estar trazendo outras funções que vão estar modulando, né, aquele amplificador, ou melhor,
operando, né, aquela a amplificação, né? E aí, dessa maneira, né, o que a gente vai estar vendo é, se eu quiser construir, né, um oscilador de uma forma simples, né, o que a gente vai precisar fazer agora é estar incluindo cada uma das contribuições, né, e estar trazendo o que seria uma combinação para estar reproduzindo, né, o que seria o timbre que nós teríamos de um instrumento analógico, né? Então, acho que, deixa eu ver se eu tenho uma figura mostrando aqui para vocês, né? Então, essencialmente, né, se eu fosse criar uma função, né, envelope, daquela forma que a gente havia colocado, né? Então, matematicamente, seria uma função, eu estaria modulando o que seria a minha amplitude, né? E ela vai estar atuando sobre a minha função oscilatória, e com isso eu consigo, né, ter um determinado comportamento, né, que vai se assemelhar ao que a gente teria em termos do comportamento de uma função que se assemelharia ao que a gente teria no instrumento musical, né? E aí, nesse sintetizador, a gente tem uma opção muito interessante, que se você escolher, aqui você tem várias opções em termos de diferentes configurações descritas, né? Que a primeira seria o som de um baixo, né? Então, você vê que o arranjo foi feito de tal modo, né, que a gente reproduzisse, né, o que seria, emulasse, né, uma certa nota musical tocada por um baixo, ou tocada, por exemplo, aqui é a onda sinodal, né? Deixa eu pegar uma coisa bem diferente, de cordas. O mesmo, né, de alguns outros sons que não necessariamente são instrumentos musicais, né, mas que reproduzem sons da natureza, como o vento, né? Então, aqui o que a gente tem é pré-gravado, né, um comportamento que a gente consegue depois modular, vocês podem estar modulando, então. Se eu consigo, não consigo tocar tanto. Bem. Então, essa é um pouco da ideia, né, por trás dessa da criação, né, desses instrumentos sintéticos. E acho que a grande vantagem é o fato que isso é aditivo, né? Então, eu posso ter um comportamento final, né? Eu posso estar criando uma série de operações, que é exatamente isso que é permitido, que é permitido pelo nesse sintetizador básico que eu trouxe para vocês, né? E na prática, o que a gente estaria fazendo é poder modular essa amplitude, né? Seja do ponto de vista, desculpa, modular essa forma de onda, né? Seja a partir da amplitude ou a partir da frequência, né? Que é algo que, do ponto de vista matemático, cada um deles, né, tem aspectos distintos, né? Tem vantagens e desvantagens, vocês vão poder estar explorando isso, né? E eu acho que eu queria trazer, dar tempo de vocês experimentarem, né? É mais uma discussão quanto a essa parte do ruído, né? Ele aparece aqui nessa terceira coluna, né? Note que o ruído ele vai ter três opções que vão aparecer para vocês aqui, né? O ruído branco, o ruído rosa, né? E o browniano, né? Que essencialmente é que representa esses ruídos, né? Então, o ruído branco, o que você vai estar ouvindo, né? A gente vai ouvir agora que seria o ruído branco, né? Opa.
basta, né? O que é que a gente vai estar fazendo quando a gente assume esse ruído branco? Então você vai estar impondo, né, essa função ruído branco, né, na sua forma original, né, da sua onda, e só que de forma que a energia ela vai ser mais ou menos, ela é igualmente, né, espalhada em função das várias frequências, né? Então você não tem uma distinção muito próxima, não há uma mudança em termos de amplitude, né, em função da frequência. Se a gente for olhar agora o ruído rosa, né, ele agora, você vê que note que a maneira como essa vai ser essa função, ela vai estar caindo, né, a energia vai diminuir em função com o aumento da frequência, né, de tal modo que a gente tem uma mudança na pressão sonora a cada oitava. Então, deixa eu apresentar para vocês o que seria isso. Ele tem um efeito bem mais agradável, mas a ideia é sempre a mesma, né? A gente vai ter uma função que ela vai estar somada àquela nossa onda original, e o nosso resultado a gente vai estar ouvindo e finalmente o ruído browniano, né, ele vai estar imitando o que seria o som produzido pelo movimento browniano, né? Então, note o efeito, né, desse ruído. Então, a gente usa muito para você reproduzir som de chuva, né, de movimentação. Então, é algo que você pode estar impondo, né, quando no seu sintetizador, você simplesmente poderem estar ligando, né, cada um desses, brincar com os efeitos de cada um desses ruídos, né. Uma outra parte que vai aparecer bastante, né, que é algo que você pode explorar, que são os filtros. Então, note que aqui a gente tem várias opções em termos de filtros: passa baixa, passa alta, né, passa uma banda, né, e assim por diante. E a ideia aqui é muito simples, né? O que o filtro vai fazer, né? Dada uma certa configuração da minha onda, né, ela vai estar permitindo que parte dela seja passe, né, e uma parte dessa onda seja rejeitada em uma determinada frequência. Então, se a gente olha, por exemplo, o que seria o filtro passa alta, né, então note como é que é a cara dele. Então, em altas frequências, né, você, em baixas frequências, né, essencialmente, você tem um ganho, uma amplitude muito pequena. Então, aqui, o que a gente estaria fazendo é rejeitando todos os sons que estariam vindo em uma determinada frequência baixa, né, enquanto no de alta frequência, né, é exatamente o oposto, né? A gente vai estar note que ele tem um decaimento em altas frequências, né, e assim a gente vai estar cortando, né, sons a uma determinada frequência, então vão estar sendo rejeitados, e a gente vai só estar ouvindo, né, até um determinado limite aqui em termos de frequência. Então, você pode estar brincando com vários desses filtros, e esse efeito que vai estar... a gente consegue estar modulando, né, a nossa forma de onda a partir desses efeitos. Então, quem já fez... na USP, não sei qual é a disciplina que vocês fazem, que a gente consegue criar um circuito eletrônico, que é exatamente criar esses circuitos, né, para criar os filtros passa baixa e passa alta, né, ou passa banda, de acordo com a necessidade que a gente gostaria de estar criando. Então, tem uma maneira, né, o equivalente em termos de circuito, para a gente poder fazer essa manipulação, né, das ondas, né, no nosso sistema. Foi daí que surgiu parte das ideias com sintetizadores, né? E, para finalizar, dá tempo de vocês, de fato, estarem explorando, a gente tem alguns efeitos aqui, que é de distorção, eco e reverberação. Então, eu vou começar com o de reverberação. E qual que é a ideia, né? Então, eu vou passar uma amostra de som para vocês verem
né, o que é que está acontecendo. Então, no primeiro momento, a gente vai estar ouvindo, né, o som direto, depois a gente vai ouvir as primeiras reflexões desse som, né, e, finalmente, as reflexões que viriam mais para frente, né. E aí você vai ver o efeito que teria quando a gente usa esse reverb, né, que eu vou deixar você explorar. Então, vamos ouvir aqui essa amostra, né. Então, vocês vão ver esses vários... Então, eu vou tocar novamente, eu acabei interrompendo a concentração de vocês. Vamos lá. Você vê que mais para o final, que a gente está incluindo, né, mais fortemente esse efeito de reverberação, é aquela sensação espacial, né? A coisa está voltando e você sente seria... Não estou falando como música que não vai dar certo, não. Vou deixar as impressões de vocês também, tendo essas impressões por vocês mesmos. Bom, na sequência, né, um outro efeito que a gente consegue colocar é um efeito de eco. E, essencialmente, dada essa diferença de uma determinada distância, né, então a gente vai primeiro estar ouvindo, né, o nosso som, e depois de um certo tempo a gente vai ouvir aquele mesmo som, né, sobrepondo aquele som original, né, e que é algo que dá para brincar aqui no nosso sintetizador, né. Bom, finalmente, seria a possibilidade da gente trabalhar com a distorção, né? Então, no caso da distorção, a ideia é a gente ser capaz de, dada uma função de entrada, né, tá modificando essa função, a minha função de saída, né? Aqui, no caso, é simplesmente uma transformação linear, né? Então, o que eu estou entrando, né, vai ser a mesma, a gente vai estar observando o mesmo efeito, a mesma função na saída, mas eu posso impor, né, uma função diferente, uma função não linear, né? Então, dessa maneira, eu vou estar distorcendo a minha função de entrada, e esse efeito de distorção, ele pode vir de várias formas, né? Então, eu vou estar introduzindo alguns elementos no meu elemento sonoro, né? Eu posso criar uma função clip, né? Que essencialmente eu vou estar cortando parte da minha onda, né? Ou eu posso estar dobrando a frequência da minha onda usando uma distorção que seria uma função parabólica, por exemplo, né? Então, tem várias formas da gente explorar, né, esse efeito, e tem vários filtros que são disponibilizados nesse sintetizador, né? Por exemplo, a clipping e outros efeitos assim. E vamos ouvir só um pouquinho desse efeito de distorção, né? Então, vocês vão ouvir tanto uma guitarra quanto também um instrumento de percussão, para a gente ouvir o que a gente pode introduzir, né, no caso da distorção. E aí, nesse caso, eu vou estar fazendo uma distorção que é essencialmente criando um clipe, né? Então, vamos lá. Vou passar um som agora, tá? Próximo. Vocês conseguem perceber o que é que foi colocado aqui?
Então, mostre outra. Eu vou depois disponibilizar para a gente poder explorar mais. Vamos ver agora, ouvir a parte que é possível. Próximo. Acho que esse último, né, só tentar. E note o que a gente vai fazendo, né, nesse último, né, ao longo do processo. Isso a gente consegue, né, a partir desses efeitos que temos no nosso sintetizador. E eu deixo a proposta agora, né? É de você poder criar um som que você pode chamar de seu. Essencialmente, essa é a brincadeira. Podem estar experimentando agora e trocando ideias aqui com a gente, né? Mas que vocês possam estar experimentando cada um desses efeitos, né? Onde você pode criar um envelope sonoro e, ao final, né, compartilhar para essa comunidade aqui desse... Precisaria, talvez... Mas seria essa a ideia, pessoal. Podem ficar à vontade de estar explorando e trocando sons e ideias conosco, né? Chagas, Jindara, Pedro, se vocês quiserem estar trazendo alguma ponta adicional, fique à vontade de estar comentando. Eu acho que o que eu ia comentar é que quando vocês criarem o som de vocês, vocês conseguem compartilhar isso, né? E aí, se vocês colocarem talvez no caderno do artista ou mandarem, sei lá, no forums, onde vocês quiserem pra galera tá vendo, eu acho que grupo de WhatsApp, Discord, onde vocês quiserem, eu acho que seria legal da galera ver o som. Certamente. Uhum. Depois a gente pode estar trazendo, né, e podendo... Jindara, por favor. Pergunta do chat aqui. O Guido perguntou se o senhor pode mostrar de novo o processo de captar o som. Guido, vamos lá. Você pode... Seria essa parte? Professor, acho que é um pouco antes ainda, tipo, a parte mais primitiva, assim, que é pegar o som, né? Tipo, um microfone. Qual que é o instrumento ali? Acho que era o... Vamos ver. Isso?
Um pouquinho antes até. Eu vou passar aqui slide a slide, né? Acho que era esse último aí que tava lá. Isso, Esse. certo. Diga lá. Tipo, eu não tenho certeza se era esse slide, mas eu queria entender, tipo, o processo, né? Se você falou, tipo, que era alguma coisa por pressão de som, tipo, como funciona, Ah, no certo. caso, Não, esse então, aqui microfone? Ele acho pega que a o gente está som, falando desse, nessa, acho que era esse slide. tá? Então, qual que era a ideia aqui? Dado que a gente tenha gravado, né, um som analógico, né, o que significa isso do ponto de vista físico? Que a gente está tendo acesso a quem seria, né, a forma da onda, né, que foi gerada, tá? E você pode fazer de várias, tem N maneiras de você poder estar fazendo isso do ponto de vista do digital. Qual que é a questão? Eu gostaria agora, né, de estar mostrando essa minha função, essa onda, né, e isso tem que ser feito num certo intervalo de tempo, de modo a gente ser capaz de capturar a forma da onda, né, e que correspondesse com o que é a nossa sensibilidade auditiva, né? Então, nesse caso, a gente está falando algo da ordem de 50.000, né, amostragens por segundo. Né? Então, se isso for muito menor, né, ou seja, a gente não consegue capturar, né, as características principais dessa onda. Então, eu não preciso ter informação completa da onda, né? Ponto a ponto, né? Seria, aqui a gente teria a ideia da função contínua, né? Mas eu posso ter informações discretas, né? De tal modo que, se eu fizesse a amostragem, né, no intervalo de tempo adequado, eu consigo capturar as características principais dessa forma de onda. Tá? Certo. É isso que você estava perguntando. Se não, Também isso, mas pode trazer essa... eu queria entender, tipo, individualmente, como que o instrumento ou qualquer coisa pega cada um desse bin, assim, tipo, como que o microfone fala, agora nessa medida foi tal frequência, nessa medida foi tal, para construir a onda no final. Não, o que você tem acesso vai ser uma pressão sobre um determinado sistema, né? Então, o que a gente está medindo, se você for pensar, o que é o som? Vai ser essa propagação dessa onda mecânica no meio, né? Nesse caso, o meio poderia ser o ar, poderia ser a água, poderia ser uma superfície sólida. Então, a partir dessa pressão que a gente consegue converter, assim, isso vai te dar a ideia da amplitude, né? Já a forma em si é a própria estrutura dessa onda que está sendo gerada. Então, se eu gero ela no violino, ele vai ter um aspecto, né? Então, que a gente pode ver por aqui, ó. Então, se eu quiser tocar um lá no violino, ele vai ter esse espectro, né? Então, o Lá fundamental, 440 Hz, seria esse pico aqui, né? Mas a gente estaria vendo todos os demais harmônicos que o violino ou outro instrumento musical ele estaria carregando, né? Então, é isso que vai caracterizar, né, como o timbre daquele instrumento. E a gente consegue registrar isso, né? Você consegue decompor, né, a sua função, sua onda, né, em termos desses harmônicos, né? Então, se eu faço aí não vou entrar tanto no detalhe, mas se eu fizesse uma transformada de Fourier, né, olhasse do ponto de vista espectral, né, a gente conseguiria fazer a deconvolução dessa onda. Então, acho que eu tenho uma figura aqui que talvez ilustre bem isso, né? Eu tinha usado que era para explicar a parte Então, eu conseguiria decompor esse espectro, né? E, além do mais, aqui no caso, né, quando a gente fosse fazer a síntese de som, eu poderia estar incluindo elementos em termos de amplitude, né, que a gente conseguiria identificar, né, e observar do ponto de vista quando eu estivesse olhando para o espectro sonoro, né. Não sei se eu
expliquei tua dúvida, né? Mas se não, pode trazer novamente que eu tento entender aqui o que é que você está. Agora foi, professor. Acho que agora eu entendi. Muito obrigado, viu? Mas, de qualquer forma, a gente tem acesso, né? Então, do ponto de vista analógico, vai ter toda aquela complexidade, né? E acho que a discussão toda que se tinha com os músicos era, bom, será que o som digital, né, ou melhor, da música eletrônica, ele carrega toda aquela sonoridade, aquela riqueza de sonoridade que a gente teria num violino, num piano acústico, né? Mesmo no violino, Uhum. né? Esse é o ponto. É interessante ver como foi a evolução e, obviamente, quanto mais poder computacional a gente tem, né, e mesmo melhora nesses equipamentos, nesses dispositivos eletrônicos, a gente consegue estar trazendo o mais próximo possível, né? Questão Sim, de tempo e de descuidado, né? Poder estar melhorando e evoluindo, né, ao longo desse desenvolvimento. Mas você vê que beleza. tudo que está por trás nada mais né, de você estar manipulando essas funções, né, periódicas. No caso aí, a base seria um som oscilatório, como seno, né, e da maneira como você faz essa modulação, então ela acaba aparecendo, né, todo o regime de possibilidades, né, então a gente de fato consegue estar fazendo essa moldagem, né, modular e ao mesmo tempo tá alterando, né, aquela onda da maneira como a gente quiser. Só que agora é natural, né? Você tem esse antes você precisava ser formado em física, matemática ou engenharia para poder fazer isso, né? Agora você toca um teclado e isso já sai. Pode crer. Da hora, professor. Valeu, hein? Obrigado. Mais perguntas, questões? Se alguém também quiser compartilhar um som que esteja gerando, né, fique à vontade. Eu só consegui gerar barulho agora. E aqui, assim, se deixar, fica horas nessa brincadeira, né? Não caia nessa armadilha, tá? Se eu consigo adequar o tamanho. Hein, professor? Pois não. Tem uma pergunta, eu acho que não foi respondida ainda. Desculpa, Ah, diga lá. esse sintetizador só deixa disponível a mixagem, né? Não tem como gerar uma faixa de áudio. Você gravar, né? Eu imagino que não, né? Mas, na verdade, isso aqui é um projeto que ele vai muito além do que eu coloquei aqui. Eu só trouxe para trazer uns elementos básicos, né? Tem outras opções que, de fato, você poderia estar gerando e gravando som, né? Então, você teria um sintetizador online que reproduziria, né, parte desse processo. Eu posso até, deixa eu tentar recuperar a informação e mostro para vocês rapidinho. Enquanto você vai procurando, Pode falar, esse, Chagas, fique à vontade de estar. esse formato de sintetizador a gente chama de wavetable. E ele significa que é um sintetizador que você vai usar das ondas. Geralmente esses 4 tipos, muitos dos sintetizadores mais famosos ao longo dos anos, assim, só tinham essas 4 ondas e ofereciam esses jeitos mesmo de você gerar esses sons. Existem outros tipos de sintetizadores baseados em sons, samples, baseados em síntese aditiva, mas esse é o tipo mais comum. E como é o tipo mais comum, você consegue, por exemplo, no Reaper, que é o que eu tinha sugerido, a gente tinha falado sobre no podcast,
gerar com o sintetizador padrão que tem lá esse mesmo tipo de som que você consegue gravar. Enquanto esse cardboard synth aí, que é esse de papelão, né, ele é introdutório para aprender, os fundamentos dele se transferem tranquilamente para outros tipos de sintetizadores de onda, né, que a Isso. gente chama. O Chagas tinha trazido, né, esse site e também foi da onde eu acabei tirando, né, essa sugestão para a gente olhar, né, que você pode fazer uma coisa tão complexa quanto você queira, né? Mas ele carregaria esses elementos mais básicos, né? Então, se a gente começasse com algo carregando, Clica o toggle front panel embaixo do nome. bem simples. Embaixo do... Pronto. Deixa eu ver como consigo diminuir, né? Então, você pode estar trazendo complexidade, mas a pergunta, se você está vendo isso pela primeira vez, ele pode ser assustador, né? No sentido, tem muitas opções e talvez não fica muito claro qual que é, o que é que cada uma dessas contribuições ele está de fato fazendo no teu elemento sonoro, né? Então, se vocês quiserem explorar, tem vários outros, né? Eu vou deixar esse site aqui no chat. Mas a ideia era que a gente pudesse estar explorando algo mais básico, né? Para entender um pouco de cada um desses elementos, né? Que de fato está sendo feito nessas diferentes funções, né? Modulando e alterando essa nossa função básica. E eu acho que você chegou a testar, né, Chagas, de você quem tem um controlador MIDI, você conseguir conectar e tocar no teclado. Sim, funciona no meu controlador aqui, funcionou tranquilamente. Esse eu testei alguns outros, tipo o Juno, o Yamaha DX7 e por aí. Todos esses funcionaram. Mais perguntas? Comentários? Então, pessoal, pelo tempo eu vou deixar aqui disponível a nossa lista. E fique à vontade, assim, eu volto a incentivar novamente, né, vocês estarem trazendo as impressões de vocês do curso, né, sejam boas ou ruins, para que a gente possa estar modulando, da mesma forma que a gente vai estar criando, modulando o som, também poder modular aí a disciplina conforme as ideias e impressões de vocês. Legal? Então, na aula de amanhã, a gente vai deixar reservada ela. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Para discussões das atividades, né, que a gente tem em curso, que é da Wikipédia ou do podcast, né, e aí ver o que se vocês estão tendo alguma dificuldade, eu gostaria de estar discutindo algum ponto, né. Na próxima semana, em função também da semana da licenciatura, a gente vai deixar esse espaço da aula reservado para tirar dúvidas quanto ao podcast, né, e nessa atividade da Wikipédia. Tá? Se tiverem dúvidas, eu vou ficar aqui, posso estar conversando com vocês, e tenho vontade de estar fazendo as suas colocações e questões.
Opa. Tem a Ivanice e tem um comentário aqui no chat do Alex. Vocês querem trazer? A minha pergunta era mais sobre esse sintetizador, porque dá para experimentar e, tipo, tem vários sons que dá para fazer, só que tem como, tipo, juntar essas notas e gravar para depois disponibilizar no grupo do WhatsApp ou no Discord, porque parece que são só coisas individuais, eu tô confusa, assim. Certo, Ivanice. Então, como foi trazido na questão anterior, né? Deixa eu tentar entrar lá no sintetizador. Que o que você pode... É porque eu estou com uma questão aqui no meu... O que você pode estar... assim, aqui o que a gente fez? Você consegue criar, né, um envelope sonoro, né? Só que esse envelope sonoro, ele tem uma característica interessante, que é qualquer frequência que você colocar, né, que seriam essas notas, ele vai atribuindo essa frequência a esse envelope sonoro, né? Então, a informação base aqui vai ser a informação do envelope, né? Então, se eu criar um novo formato, né, não sei por que ele ficou super pequenininho. Então, eu consigo salvar o nome desse som, né? Mas não significa o quê? Que ele vai estar guardando cada uma daquelas informações, né? Se o oscilador 1 ou 2 está ligado ou desligado, se você usou a função oscilatória de um determinado tipo, né? Então, com essas informações, a gente consegue reproduzir aquele envelope sonoro, né? Mas com esses recursos que são colocados aqui, a gente não conseguiria, por exemplo, fazer a gravação de uma experimentação musical que vocês venham a fazer, tá? Então, a ideia é gerar esse envelope sonoro e carregar essas informações que são colocadas aqui, né? Que essencialmente está trazendo se se o oscilador está ligado ou não, se você está usando uma distorção, né? Seria isso. Então, com esse link, Entendi. tá? Demorou para eu entender, mas agora eu acho que entendi. Não, mas se não ficou claro, por favor, esse item de estar trazendo. Mais alguma colocação? Oi, professor, tudo bem? Opa, Eu diga mandei lá. aqui no chat a questão, é que assim, eu estava editando o artigo da Wikipedia que você pediu, e aí eu não sabia como salvar aquilo, eu acabei publicando, e eu não sei se eu deveria ter feito isso ou não, tipo, tem algum problema já ter publicado minhas alterações? Ou... Nenhum, muito pelo contrário, né? Vocês são incentivados a isso, né? Mesmo porque, se você quiser trazer o grupo de vocês para a discussão amanhã, a gente pode estar examinando, né, o material que já foi publicado, e lembra que é sempre editável, né? Se alguém não gostar dele, vai mudar, vai alterar lá. Então, a vantagem da Wikipédia é um pouco essa, né? Então, não é Eu acho que eu consegui deixar como visualização permanente. pública. Acho que o senhor consegue dar uma olhada se você acessar Perfeito. a conta que foi criada para a Sim, disciplina. uhum. Ela vai estar vinculada àquela conta, e aí a gente consegue monitorar, né, o que é que foi feito e todas as alterações foram colocadas lá. Mas aí Certo, mesmo, era só isso né, mesmo, professor. é um espírito ativista, né, da gente poder estar alterando e deixando isso público, tá? E se vocês estar fazendo alguma revisão, assim, é algo que vai ser contínuo, né? Não tem problema algum. Certo, obrigado, professor. Eu que agradeço. Bom, pessoal, dado o tempo, né, eu termino aqui, mas fico à disposição se vocês tiverem dúvidas, questões, tá? Podem estar... Deixa eu fechar aqui.
Obrigado, Raíssa. Até amanhã. Uhum. Obrigado, Alex. Vocês gostariam de trazer mais alguma colocação? Bruno, Heitor, João, André? Pessoal, vou pedir licença então para vocês. Tem que parar a gravação, Caetano.